O 25º filme da franquia de James Bond, Sem Tempo para Morrer, já está nas telonas e os carros do agente 007 no Máquinas na Pan dessa semana. O Aston Martin DB5, o DBS, o Valhalla e o Saloon traçam uma linha do tempo que teve início em 1964, quando a marca inglesa apareceu pela primeira vez nos filmes de Bond em Goldfinger. Invadimos a Batcaverna do artista plástico Ademar Cabral para mostrar para você algumas de suas obras e o Copersucar original dos irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi. O repórter Marcelo Matos comenta o impacto que a falta de peças na indústria automotiva causa na oferta de automóveis nas concessionárias. Paula Cuenca traz mais informações sobre a medida provisória que libera a venda direta dos produtores de etanol aos postos de combustíveis. E Vitor Moraes alerta: o IPVA deve pesar ainda mais no bolso do motorista em 2022. Nesta semana, Lionel Messi conquistou pela 7ª vez a bola de ouro da FIFA e o Palmeiras o tri na Libertadores. Tudo isso nos gramados, dentro das 4 linhas. Mas no universo das motos, o prêmio ficou mesmo com o nosso comentarista das 2 rodas, Tite Simões. Tite foi consagrado com o prêmio Abraciclo de jornalismo, concedido pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, e com o troféu na mão, vai fazer um pit stop aqui no programa para dar dicas muito importantes sobre segurança e modos de condução. E Maurício Santos, chefe de designer interior da Audi AG, explica os carros conceito e as mudanças na concepção dos automóveis com a chegada da eletrificação. Eu sou Alex Ruffo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, nós vamos apresentar para você os carros que roubaram a cena no mais novo filme do agente britânico que tinha licença para matar e acelerar, é claro. A Aston Martin escolheu a 25ª edição da franquia de James Bond, No Time to Die, para fazer um verdadeiro desfile dos seus mais icônicos modelos. Sem Tempo para Morrer tem no seu line-up de super esportivos o DB5, o DBS, Valhalla e Saloon. Essas 4 máquinas traçam uma linha do tempo que teve início com o DB5 em 1964, que aparece pela primeira vez no 3º filme da franquia de 007, Goldfinger. O Aston Martin DB5 ainda foi o destaque em mais 6 filmes de Bond: Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Cassino Royale e Skyfall, e ainda Spectre, tendo ao volante os agentes de Sua Majestade, interpretados por Sean Connery, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Mas quem roubou mesmo a cena foi o flagship da marca inglesa, o DBS Superleggera, que não tem dessa vez Daniel Craig ao volante, mas sim a mais nova agente Nome, interpretada por Lashana Lynch. Lançado em 2018, o DBS Superleggera teve origem no DBS de 1969, com estreia em 007 a serviço de Sua Majestade. Depois, evoluiu para o DBS V12 de Cassino Royale, para depois se consagrar em 2008 em Quantum of Solace. Modelo top da linha da Aston, o DBS é equipado com motor V12, 5.2 litros biturbo e entrega 725 cavalos de potência a 6.500 rotações, com transmissão automática de 8 velocidades. Para melhorar o resfriamento do motor, uma grade frontal logo acima do para-choques e 2 entradas de ar no capô. 2 extratores de ar evitam o superaquecimento dos freios. O projeto, desenvolvido em túnel de vento, utiliza o mesmo conceito aerodinâmico da Fórmula 1. Um difusor duplo que gera 180 kg de downforce cola essa máquina no chão
tanto nas retas como em curvas de alta. 4 saídas de escapamento fabricadas em titânio garantem o ronco esportivo e a utilização da fibra carbono, que deixa a Superleggera mais leve para acelerar de 0 a 100 em apenas 3,4 segundos e atingir a velocidade máxima de 340 km por hora. Três séries especiais foram lançadas como versões mais exclusivas da Aston Martin. A DBS Superleggera volante conversível tem o mesmo motor e transmissão do original e uma gama de 8 cores diferentes com capotas retráteis. Para essa versão, uma moldura de fibra carbono contorna o para-brisas e foi também aplicada na traseira do Super Esportivo. Para comemorar os 50 anos do lançamento do filme A Serviço de Sua Majestade, 50 unidades muito exclusivas do Superleggera On Her Majesty's Secret Service foram colocadas no mercado, com vendas esgotadas antes mesmo dessa super máquina ir para as ruas. E para finalizar, o DBS Superleggera 007 com uma série tão especial quanto a franquia de Bond, que tem como principais destaques uma pintura cerâmica cinza em contraste ao preto do teto e em fibra carbono, retrovisores, asas dianteiras, traseiras e difusores. Além da potência e glamour, o Aston Martin Superleggera 007 entrega muita exclusividade. Apenas 25 unidades dessa máquina foram produzidas a um custo unitário de R$ 3 milhões. Logo no início da pandemia, o Máquinas na Pan invadiu o ateliê de um artista plástico que tem combustível da mais alta octanagem nas veias, Ademar Cabral. Agora chegou o momento de conhecermos a sua Batcaverna e as obras-primas com algumas relíquias desse universo de motorsports. Cabral, seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan. Valeu, Alex. Obrigado. Mais uma vez aí, né? Desde o início a gente está me acompanhando, né? Qual réplica mais procurada, Cabral? Os carros do Senna, Piquet ou aqueles do Hamilton e Verstappen? Ah, não, Senna sempre, né? Senna, Piquet também, Hamilton agora também. Mas o campeão de vendas mesmo é sempre a McLaren icônica do Senna, né? E qual a predileta, a Lotus preta ou a McLaren? Sempre a McLaren, cara. A Lotus também, porque a Lotus ela tem uma história, pouca gente lembra da Lotus, né? Porque a Lotus é um carro que tem, acho que, se não me engano, 40, 45 anos. Então a McLaren ela ficou mais na mente das pessoas. O que você pode mostrar mais pra gente aí na sua Batcaverna, meu amigo? Tem as peças aqui que hoje, né, estamos esperando aqui o Isim Fittipaldi, Chris Fittipaldi para assinar para mim, que são os Copersucar. As peças que a gente faz pro Romero Brito, essa que agora foram para Miami, o carrinho, o troféu de 91, quando o Senna levantou com uma mão só. Esse troféu é interessante, cara, que ele foi feito pela mesma pessoa, com o mesmo molde que foi feito aquele aquele troféu do Senna que ele levantou com uma mão só, que ele estava muito cansado. Então esse troféu tem uma história legal. E a cereja do bolo, qual o maior troféu da sua coleção? Agora que fica mais interessante, né? Vamos ver que é uma raridade. Esse aqui é o Copersucar 77. Original, Cabral. Esse é original. Eu montei dessa forma porque, como faltam muitas partes, ele falta a suspensão, falta o motor, falta a parte do chassi até para segurar o motor. Então eu acabei pendurando dessa forma aqui, que fica uma forma interessante, que você consegue ver até pedaleiras, você consegue ver mais detalhes do carro. E é muito legal saber que isso aqui é original e isso aqui chegou a mais de 300 km por hora.
E você consegue, olhando de perto, você consegue entender alguns defeitos até, não digo defeitos, mas como a época era complicada, porque aqui é tanque de combustível, tanque e tanque. Por isso que quando isso aqui batia, cara, era incrível que acabava, o Niki Lauda sofreu um acidente num carro muito parecido com esse daqui também, e todo mundo sabe o resultado, como é que ele ficou, né? Para finalizar, Cabral, o que você tem na sua garagem? Ah, vamos lá, é verdade. Ali é... Aqui é uma McLaren MP4/4, de 1988, do primeiro título do Senna. Que esse aqui vai pro nosso amigo Galvão Bueno. Ele já tem uma lá e agora essa daqui é uma especial, né? Que tem uma história muito importante esse carro, né? Justamente por ser o primeiro título do Senna. E a Williams, que essa aqui vai pro grande amigo meu, Ricardo Marujo, um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo. E essa aqui vai ser, inclusive, ser assinada pelo próprio Nelson Piquet, que é um grande amigo do Marujo. Cabral, super obrigado por mais uma vez abrir as portas da sua Bate-Caverna para o Máquinas na Pan. Pô, valeu, Alex. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo aí que acompanha o trabalho já. E valeu. A falta de peças e a escassez de semicondutores impactaram fortemente a indústria automotiva, com resultados diretos nas vendas com concessionárias de todo o país sem automóveis. Marcelo Matos tem mais informações. Mercado automotivo registra o pior novembro em 16 anos, com um apagão nas linhas de montagem. As vendas atingiram 173 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Um tombo de 23% sobre o mesmo mês de 2020. O presidente da FenaBrave, a Federação das Concessionárias, destaca a permanente falta de peças que paralisa as fábricas e há também gargalos expressivos na logística do setor. Alarico Assunção Júnior ressalta a longa espera pelo 0 quilômetro nas lojas e agora o mundo acompanha os efeitos da nova variante do coronavírus com grande preocupação. Nós iniciamos o ano aí com um crescimento de 16%, caímos para 13 e pouco, fomos para 11 e provavelmente agora no dia 1º nós devemos fazer uma nova revisão. O que é que tem ocorrido? O ponto grave de toda a situação, e lamentavelmente as montadoras e fabricantes, é falta de componente a nível mundial. Falta matéria-prima e falta alguns componentes. Quando de mensagem, a própria mídia proporciona também sendo alimentada, é o semicondutor que falta. O semicondutor, eu acho que para nós, na distribuição, se tornou a geni, com perdão da expressão. Está faltando hoje alumínio, está faltando pneu, está faltando uma série de peças e componentes que compõem, por exemplo, nos carros que têm tração e que, porventura, têm a tração no diferencial e também tração nos cubos, que é no rodado. Está faltando esses componentes. Então, está muito sério. A falta de peças impacta diretamente na produção das fábricas. Muitas vezes, elas precisam paralisar justamente por falta de componentes. Há uma questão também muito importante que é global. Os custos de logística no mundo. Setores avaliam o seguinte, que pagavam $1.400 por um container e agora há o pedido de $14 mil por um container. Então toda a logística mundial hoje vive uma inflação expressiva e aqui no Brasil nós temos um outro fator, o dólar sai de 4 para 5,60, quase R$6. No acumulado do ano, o balanço ainda é positivo, mas bem abaixo das expectativas de retomada do setor em 2021. De janeiro a novembro foram emplacados 1.910.000 veículos, uma alta de 5,42%, metade dos mais de 10% previstos inicialmente. A indústria nacional poderá deixar de fabricar pelo menos 300 mil veículos no país em 2021. Já a indústria mundial global de veículos poderá deixar de produzir de 10 a 12 milhões de unidades.
Grandes premiações no mundo do futebol. No mundo da bola, dentro das 4 linhas, Lionel Messi recebeu pela 7ª vez a Bola de Ouro, se sagrando como o melhor de todos os tempos e o maior jogador de futebol da atualidade. E também o tricampeonato do Palmeiras pela Libertadores. Mas fora dessas 4 linhas do gramado, a gente tem aqui com a gente no estúdio um craque das pistas do universo de 2 rodas, que é colaborador do Máquinas na Pan, Tite Simões, que acabou de receber o prêmio de melhor jornalista pela Abraciclo pela 3ª vez. Então, tricampeão também, né, Tite? Tricampeão, pois é, não é só o Palmeiras, não. Tite, então a gente vai aproveitar essa sua passagem aqui pelo estúdio, até para mostrar também o seu troféu, mas roubar um pouquinho no jogo e pedir para você algumas dicas, não só da maneira correta de conduzir, mas também da manutenção da moto. Vamos começar então pela maneira de dirigir, para você não enfrentar aí grandes armadilhas no trânsito. Bom, Alex, eu acho que para quem está começando agora no mundo da moto, o principal conselho é foco, atenção o tempo inteiro. A moto é um veículo que não permite distração. O tempo todo que o piloto estiver em cima da moto, ele tem que estar concentrado, ele tem que olhar tudo que está acontecendo em volta. Então é foco na frente, olho no espelho e o tempo todo atenção, não pode distrair. Porque uma moto a 45 por hora, que é uma velocidade absolutamente simples, que qualquer pessoa anda, ela percorre 12,5 metros por segundo. Então, se você se distrair por 2 segundos, você percorreu 25 metros sem olhar para frente. Então, a principal dica é foco. Acima de tudo, foco. E conscientização também muito importante, né, Steve? Sim, então. E outra dica valiosa para quem está começando no mundo das motos é respeitar a regra de trânsito, não tentar imitar o comportamento daquelas pessoas que andam de moto já há muito tempo, que têm habilidade, né? E seguir o seu ritmo tranquilo, o seu ritmo suave. A moto não é um veículo feito para ganhar tempo, como as pessoas confundem muitas vezes. Ela é feita para não perder tempo. Então você já não está perdendo tempo, você está num baita lucro andando com a moto. Então não precisa acelerar. E uma boa maneira também de não perder tempo é planejamento estratégico, principalmente na hora de você tirar a moto da sua garagem. Os cuidados que deve ter de manutenção, não é isso, Tite? Total. Então, a manutenção básica de moto não é uma coisa complexa. Tem gente que fica pensando, não, eu preciso fazer isso. Não, olha, é muito simples. Manter abastecida, a corrente de transmissão lubrificada, regulagem de freio se está sempre na altura certa, se está tudo ajustadinho, troca de óleo no período que a fábrica recomendou e, acima de tudo, muita atenção aos pneus. O pneu é o único ponto de contato da moto com o asfalto. Se a pessoa vacilar com o pneu, que só tem 2, né? Ela vai ficar numa situação muito difícil. Tite, super obrigado por estar com a gente aqui no Máquina na Pan e mais uma vez parabéns pelo prêmio da Abraciclo. Você está mais do que credenciado para continuar aqui dando dicas muito importantes, não só de manutenção, como também de lançamentos de moto, que tem muito pela frente, né? Tem bastante coisa que vem por aí, viu? Muita novidade. Valeu, cara. Obrigado. Uma medida provisória libera a venda direta dos produtores de etanol aos postos de combustíveis. Acompanhe agora com a repórter Paola Cuenca, direto do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou esse texto da medida provisória que permite que seja feita a venda direta dos produtores de etanol e dos importadores de etanol aos postos de combustíveis. Antes, essa venda, ela precisava passar por um distribuidor. Agora, com essa medida provisória, que ela já está em vigor, o Congresso analisa agora se de fato esse texto se tornará uma lei, permite com que essa compra e essa venda de fato continue sendo feita de forma direta entre produtores e importadores e os postos de combustíveis. No texto que foi analisado na Câmara dos Deputados, do relator, o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, também estava incluído a possibilidade das cooperativas que produzem e comercializam etanol fazerem também essa venda direta aos postos de combustíveis. O objetivo dessa medida provisória é fazer com que esse combustível fique mais barato, porque não precisará então passar por um outro serviço. Além disso, também facilitar esse processo de comercialização a respeito do etanol.
Outro ponto que foi colocado a respeito dessa medida provisória, durante os destaques que foram votados, os deputados eles decidiram tirar um trecho do texto que permite que um posto ele possa comprar esse produto de um outro tipo de fornecedor, diferente do que está na bandeira daquele posto de combustível. Existe um decreto permitindo isso, desde que o posto também fizesse a informação de qual seria a origem. Mas em um destaque votado, os deputados então decidiram por tirar esse trecho do texto da medida provisória. Por conta dessas alterações, de agora não ser necessário passar por um distribuidor, também será necessário fazer um ajuste nos tributos do PIS e COFINS. Esse também foi um tema de debate ali na Câmara dos Deputados. Agora, esse texto que foi aprovado vai seguir para ser analisado pelo Senado Federal. Qual a diferença de um carro conceito para um show car ou para um dream car? Qual a importância dos primeiros rabiscos nas pranchetas de um designer que podem se materializar com um automóvel nas ruas? Para a gente entender melhor a importância do carro conceito e o projeto de um automóvel no universo da eletrificação, nós vamos conversar agora com o chefe global de design interior da Audi AG, que aproveitou uma passagem rápida pelo Brasil para conversar com Máquinas na Pan. Maurício, qual a importância de um carro conceito? Bem, o carro conceito ele vem com diversas finalidades, vamos dizer assim, né? Uma delas é prever o que vai acontecer no mercado é quase impossível. A gente cria um experimento com um carro conceito e esse experimento ele vai trazer uma mensagem. Dessa forma, a gente recebe um retorno do público e também internamente dentro da empresa a gente consegue criar, vamos dizer assim, um briefing para futuros carros. E o show car? O show car seria um carro que já tem a intenção de entrar em produção. Ele é feito de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais exagerada, com algumas ideias um pouco mais arrojadas para trazer a mensagem daquele carro que está prestes a ser produzido. Qual o papel dos Dream Cars, Maurício? Que são carros muito mais avançados dentro do contexto de conceito, que, por exemplo, como a gente apresentou há pouco tempo agora, que é o Skysphere. Esse tipo de carro, ele vem trazer uma inspiração dentro da empresa e também para fora. Conforme esse carro vai sendo desenvolvido, as ideias vão sendo concretizadas e dentro desse contexto nós podemos tirar ideias do ponto de vista formal, por exemplo, temas de design que a gente acredita que podem ser features no futuro que vão influenciar no DNA da marca, ou então até ideias que futuramente podem ser desenvolvidas, mas então a longo prazo. O que muda no processo de design de um carro convencional para um carro elétrico? O que causa grandes diferenças em função da eletrificação dos automóveis, nós temos que reformar a infraestrutura de abastecimento. Para atingir isso daí, não vai depender só da iniciativa da indústria. Nós vamos ter que desenvolver isso daí em parceria com o Estado, né? Não vai ser só uma solução unilateral. O que nós vamos precisar é um conceito geral dentro das possibilidades de cada país, de cada cidade, de cada comunidade, de como o abastecimento dos carros elétricos vai ser possível. E isso daí vai surgir com a demanda. Nós ainda estamos no começo dessa transformação. Se eu fizer uma metáfora com o passado, uma hora a gente estava andando de cavalo, passamos para automóveis e houve esse período de transformação. A indústria cresceu, a tecnologia veio com respostas que a gente ainda não tem hoje e todo esse contexto será possível no futuro, mas é importante a gente começar e dar esse passo para provocar essa transformação. E nos autônomos? Aí sim, dentro do carro, terá uma transformação enorme, porque a gente vai devolver para o cliente a decisão do que ele quer fazer durante a viagem, como ele quer usar o tempo dele. E aí vão surgir novas possibilidades dentro do interior do carro de usar esse tempo de uma forma diferenciada. Um vai decidir telefonar, o outro vai surfar na internet, outras pessoas vão ler. E para isso também vai existir uma legislação que permita isso. Todas essas questões estão em andamento. Não existe uma resposta imediata do que será, mas nós temos que iniciar.
pode preparar o seu bolso. O IPVA vai ficar mais salgado em 2022 devido ao aumento do preço dos veículos, que tem impacto direto no valor do imposto ao contribuinte. Repórter Vitor Moraes. Se você possui um carro próprio, prepare o seu bolso para o ano que vem. O imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, vai subir e bastante. Com a disparada dos preços dos veículos durante a pandemia, os valores do tributo também vão subir. Por exemplo, o carro 0 km mais barato do Brasil valia R$34 mil há um ano. Hoje, está valendo R$44 mil. O mercado de importados valorizou muito. Um dos carros mais vendidos no Brasil teve um acréscimo de R$15 mil no valor final. Lucas Palma, coordenador de comunicação, explica que o condutor pode optar por parcelar o valor do IPVA em até 12 vezes no aplicativo da Azul Mais. Você tem 3% de desconto se você pagar à vista. Mas como ele vai estar mais caro, o parcelamento pode ser uma melhor opção. E aí você consegue parcelar em até 3 vezes com o governo, ou existem outras soluções, como os aplicativos, você pode pagar em até 12 vezes, né? Onde ele quita o tributo integralmente junto à Secretaria da Fazenda, e aí o motorista fica com as parcelas ali no cartão junto com esse aplicativo. Um projeto de lei protocolado na Alesp, de autoria do deputado Ricardo Melão do Novo, propõe que não seja feita a atualização da base do cálculo do IPVA para o próximo ano, evitando assim mais um aumento de imposto para os contribuintes de São Paulo. Imagina só, você tem um carro usado, abrir o seu boleto de IPVA e descobrir que ele está 30% mais caro do que você costumava pagar. A ideia do projeto, repetindo até para ficar mais claro, todo ano o imposto de IPVA é cobrado 4% sobre o valor do veículo, e segue como referência a tabela FIP do ano anterior. Então, qual que é a ideia? É que o governo, na hora de cobrar o IPVA do ano que vem, não faça atualização dessa tabela. Então, o projeto ele propõe isso. É bom já ir se programando, guardando dinheiro e fazer as contas para pagar o IPVA no começo do ano que vem. Se seu automóvel está avaliado, por exemplo, em R$36 mil, basta você multiplicar por 4%, que vai dar o valor de R$ 1.440. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.